Era uma noite de 1993 e aquele jovem tinha acabado de chegar da escola. Naquele tempo, ele já estava com a idade de 17 anos e ele estudava no horário de 19 às 22 horas. Quando ele não estava na escola, toda noite, ele já estava em casa. Naquele tempo, ele ainda era apenas um jovem solteiro que morava na casa dos seus pais. A vida estava se iniciando para aquele rapaz que já tinha seus 17 anos e já estava conhecendo muitas coisas que nós adultos já conhecemos desde a nossa mocidade. E aquele jovem solitário, quando chegava da escola ou de outros afazeres, da casa dos amigos, da casa dos colegas ou da rua das esquinas, aonde ele gostava de ficar, ele sempre, ao chegar na sua casa, ele gostava muito de ter o seu lazer, o seu entretenimento, como a maioria das pessoas tem. E aquele jovem, quando na época não tinha um entretenimento melhor, o que ele muito gostava de fazer na televisão naquele tempo, videocassete era coisa para rico. As modernidades de hoje, que já estão se tornando ultrapassadas como o DVD e até mesmo alguns computadores, porque hoje o que mais está predominando é a internet. Hoje um ser humano ele não tem um entretenimento maior se realmente ele não quiser ter, porque para aqueles que querem ter, hoje tem internet. O pobre hoje aqui no nosso país tem o direito de ter um PlayStation, de ter um notebook, de ter um computador. Hoje, naqueles tempos tão árduos e difíceis, o pobre não podia ter nada disso. Naquele tempo, era um governo por demais ditador, eram apenas os ladrões tucanos que hoje estão voltando a dominar o nosso país, que já viviam no nosso país sob o comandando o nosso país há muito tempo. Então, videocassete, telefone residencial e tantos outros direitos que hoje temos, só o rico é quem tinha. E para aqueles jovens que já tinham um certo direito da parte até do consentimento de Deus de opinar, ele já tinha o direito de pelo menos ter um gibi. Bastava ele gostar de alguma coisa, como aquele jovem também gostava, de gibis, de revistas, filmes eram uma raridade que se passava. E naquele tempo, o jovem, ele só via o que passava na TV. Porém, muitas vezes, quando aquele jovem não queria se entreter nos seus papéis, não queria se entreter nos seus gibis, ele gostava de se entreter com muitas coisas que
alguns jovens e até adultos gostam de se entreter. E naquele tempo, aquele jovem tinha muitos pensamentos. E todo jovem, quando ele vai crescendo, de homem a mulher, ele já tem a tendência ao pecado no seu coração. E a tendência do pecado no coração daquele jovem era o da cobiça, o da pornografia que ele já via desde a sua meninice. E essa pornografia, quando ele passou a se conhecer fisicamente, foi o pecado da masturbação. E esse pecado já vinha conduzindo esse jovem a instintivamente cometê-lo, já na época, há uns 4 anos. 5 anos, melhor assim dizendo, quase. Pois quando ele conheceu esse pecado, foi no ano de 1989, quando ele estava com 13 anos. E esse pecado começou a ir conduzindo esse jovem até um certo patamar da sua vida. E nisso, naquela noite, e já fazia noites antes daquela noite, que a masturbação passou a ser um vício na vida daquele rapaz. E de vício ela passou a ser um vício bestial. Tinha dias que aquele rapaz se masturbava até mesmo mais de 3 vezes no dia. E o negócio começou a ficar sério. E muitas vezes na sua consciência ele sabia que aquilo estava errado. E quando foi numa noite, aquele jovem já havia se masturbado o bastante durante o dia daquela noite. E durante o dia e à noite, quando ele chegou em casa, já era tarde. E ali ele já havia realizado algumas sessões de masturbância. E ao deitar na sua cama, durante aquela meia luz do abajur no seu quarto, aquele jovem adormeceu, olhando para aquela meia luz do abajur no teto do seu quarto. E ao dormir, olhando para aquela luz do abajur, de repente, aquele jovem estava ali, olhando para aquela luz, aquela meia luz, aquele quarto meio escuro, e aquela luz, aquela meia luz ali, se fazia presente. E de repente, aquele jovem começava a abrir seus olhos durante um segundo em que ele havia adormecido. E naquele seu momento em que ele adormeceu, ele continuava olhando para
aquela mesma meia luz. E de repente, ao olhar para aquela meia luz, vindo da direção da parte da cabeça em que ele, da cabeceira da sua cama, por cima do teto, ele começou a ver uma sombra na sua frente. E aquela sombra começou a ganhar uma forma terrível. E aquela forma, ela ia se espalhando pelo teto, abrindo seus braços, olhando para aquele jovem. Ela ia se espalhando de uma forma terrível. Ele não via rosto, ele não via nada, mas ele via aquela sombra terrível, olhando para ele. Ele deitado na sua cama, e ele via aquela sombra se espalhando pelo teto, abrindo seus braços e olhando para ele. E ela ia como se fosse na direção dos seus pés. O terror tomou conta daquele jovem. E aquele jovem, tomado pelo horror, ele ali observando aquela sombra terrível, tomando conta do teto do seu quarto. Ele não soube o que fazer. Ele apenas olhava aquela sombra tão terrível, aquela sombra tenebrosa, da qual ele nunca se esqueceu. E ali naquele terror particular, imediatamente a sua consciência, ao ele abrir seus olhos, aleluia, ao despertar do seu sono, estava aquela mesma meia luz ali na sua frente. E ali ele abriu os seus olhos e viu que foi uma revelação dentro de outra revelação. Deus ali o acordava do seu sono, aleluia, da indolência, despertando sua alma do perigo que aquele jovem estava passando. E a sua consciência, na mesma hora, acusou a sua mente de dizer o perigo que ele estava passando por causa desse pecado. E esse jovem era um jovem desviado dos caminhos do Senhor. Porém, o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus não havia desistido daquele jovem. E ele já estava com a sua consciência em estado de alerta. Porque o Senhor estava dizendo a ele o perigo que ele estava correndo. Aleluia. E esse jovem, meus amados, que eu estou falando para vocês nesta noite, era eu. Isso aconteceu comigo no ano de 1993. Por eu viver fora da presença do Senhor, nos caminhos das cobiças, no caminho do deserto, da solidão e da angústia. Por naquele tempo eu ser tão rebelde,
não ouvia a voz do meu pastor. E os pastores daquele tempo, aleluia, não tinham a sabedoria do Senhor como hoje. Porém, o pastor dos pastores, aleluia, ele não deixa ninguém consciente. Todos temos consciência dos nossos pecados. Até um animal que não tem o nosso raciocínio lógico, quando ele faz algo errado, até um neném, um bebê, quando você o adverte, ele sabe que não pode fazer aquilo. Assim somos nós, meus amados. Quando o Senhor, na sua palavra, ele deixou aqui bem claro, no livro, aleluia, de Mateus, no capítulo 5, quando ele deu o sermão da montanha, as beatitudes, e no cumprimento da lei e dos profetas, a partir, aleluia, do versículo, louvado seja o nome do Senhor, 28 ao 30, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em nome do Pai, amados, do Filho e do Espírito Santo, eu suplico a você que você pense bem nesta palavra, que você raciocine bem nesta palavra, porque, amados, principalmente hoje, no tempo de hoje, este pecado tem se tornado um pecado muito grave na vida de muitos. Por isto que em nome do Senhor, o Senhor manda nos trazer esta palavra para você nesta noite. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para que Ele te liberte deste pecado, ainda hoje, em nome de Jesus. Este pecado, meus amados, me perseguiu por muitos e muitos anos. Porém, o nosso Senhor, que é o meu Senhor e o teu Senhor, e o Senhor de todos nós, Ele tem nos livrado deste mal até o santo dia de hoje. Em nome de Jesus, amados, reflita nesta palavra. Mateus, capítulo 5, verso 28, 29 e 30. Porque, amados, muitos já estão no inferno por causa deste pecado. E o Senhor me mostrou que o inferno estava ali, dentro daquele meu paraíso particular, que era um inferno particular ao mesmo tempo, que era o quarto aonde eu me refugiava. E o Senhor me mostrou ali o grande livramento que Ele estava mais uma vez me dando, os quais Ele me deu durante todos esses anos que chegamos até aqui para vocês, para alertar vocês deste mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amados. Aleluia. Que o Senhor continue
te abençoando.